A gente está assistindo hoje o nascimento de certos tabus. Imagine se algum dia a gente ia imaginar que ia assistir nascimento de tabus. Porque normalmente se pensava que tabu era coisa só que nasce, sei lá, na pré-história, na antiguidade, no tempo da nossa tataravó. Não está nascendo agora. Porque o tabu, nesse sentido, é o quê? Você tem uma interdição na linguagem, você tem uma interdição no pensamento. Existe aí um conjunto de temas, a gente vai lidar com alguns deles aqui, que se você atravessar, como a gente dizia antes, perde patrocinador, perde emprego, você não tem nem chance de se recolocar, e aliás é melhor que não, porque a pior coisa do mundo é você pedir desculpa nas redes sociais. Mas porque, como você disse, todos achávamos que os tabus tendiam a cair e não a nascer. Hoje, o que provoca o nascimento de tabus? Qual que é a fonte dos tabus? É diferente ou é a mesma? A gente não dá para comparar, por exemplo, quando você pensa na história do Adão e Eva, por exemplo, você tem ali uma referência, provavelmente foi o homem que escreveu, porque dificilmente mulheres escreviam coisa na época, e a ideia de uma mulher mediando isso, provavelmente foi um cara heterossexual que escreveu aquele negócio, né? A ideia de uma mulher mediando um erro da humanidade em relação a Deus, erro esse que está associado ao conhecimento. Então, é interessante a história do Adão e Eva, porque apesar de que a gente não sabe exatamente como nasceram os tabus no passado, a gente percebe que tem um tipo de tabu que percorre a história da humanidade, a ideia de conhecimento proibido. Tem coisas que você não pode conhecer, porque a ideia é que se você conhecer, vai desorganizar o mundo e vai provar que você é mau. Daí eu acho que nascem os tabus, pelo menos hoje em dia. Está tudo arrumadinho. Por exemplo, hoje em dia o otimismo é uma virtude cívica. Você tem que achar todo mundo lindo, achar que o mundo está avançando, que o fato de você ter departamentos de diversidade no mundo corporativo significa que o capitalismo está ficando mais fofo. Então nasce um tabu. Nesse caso, qual é? Dizer que não está indo tudo bem. Então o tabu serve para deter o conhecimento, para proibir, interditar o conhecimento. Com certeza. O tabu em relação ao conhecimento é a ideia de que conhecimento pode ser uma desmedida, como falaram os gregos. Lembra do Prometeu e o fogo? Que a gente não podia saber fazer fogo, certo? Na tragédia grega. Porque é como se o ser humano tivesse sempre que estar numa medida. Se ele ultrapassa essa medida, ele conhece mais, mas ele pode pagar com a própria vida, sofre por isso.